Agora está ao vivo, ok. Você está vendo aqui live, né? Gente, boa tarde. E então, Rodrigo, você quer começar contando um pouquinho só da triagem, quantos anos você está no mercado, um pouco das soluções que você vem desenvolvendo, e aí a gente entra mais diretamente nos tipos de soluções que as empresas podem contar com a triagem? Tá bom, vamos lá, né? Primeiro eu quero agradecer a você, Renate, pelo momento, né? Pela oportunidade que você está nos dando, né? Nessa live. Eu acho que inevitavelmente vai ser um momento bem interessante para todo mundo. E eu gostaria só de rapidamente me apresentar. Haja vista, nós iremos tratar aqui, né, da triagem enquanto uma empresa de consultoria que está muito dirigida aí à transformação digital. E é legal que as pessoas entendam que eu sou bibliotecário de formação, né? O que, de Sim, certa forma, causa estranhamento a alguns, né? Um bibliotecário empreendendo, tendo um negócio próprio, né? E eu fiz carreira acadêmica, né? Fiz mestrado, fiz doutorado na ciência da informação, e desde então eu sempre estive muito relacionado à área de dados, informação e conhecimento, até por força da formação bibliotecária, por assim dizer, né? E é a partir desse cenário da biblioteconomia que eu acabo tendo o insight em sala de aula, enquanto professor, de montar uma empresa, né? Isso lá em 2003, quando eu ministrava aulas, né, no curso de biblioteconomia, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu fiz essa proposta em sala de aula e, naquela época, 3 alunos meus se colocaram à disposição para a gente fundar uma empresa. E de uma forma muito louca, porque ninguém acreditava no cenário sul-mato-grossense que uma empresa criada por bibliotecário e alunos de biblioteconomia poderia dar certo, né? Em 2003, a gente fundou a empresa. Os meninos não estão mais na empresa. À época, havia uma demanda muito grande por bibliotecários de Mato Grosso do Sul. Eles passaram em concursos públicos, foram seguir suas carreiras, e eu acabei ficando com a empresa de uma forma individual, mas não abri mão dela. E nós estamos aí para completar 18 anos em outubro, Renate. Então, é que um percurso lindo. bem significativo de empresa aí, né? Uhum. Muito bacana, é uma trajetória muito linda da triagem, que está lá no Mato Grosso do Sul. Eu acompanho o Rodrigo já há muitos anos, e a intenção nossa durante essa conversa é mostrar dois lados para vocês, né? Um lado onde vocês podem ter uma oportunidade como empreendedores, né? Porque agora a consultoria da triagem também tem uma franquia, que acho que é muito mais inovadora ainda, né, Rodrigo? Porque Exatamente. eu não conheço uma outra empresa da nossa área que tenha uma franquia, né? Então, eu Exato, acho que é um desafio enorme, veio num momento muito interessante. Então, assim, e hoje existe, junto com a triagem consultoria, existe uma série de soluções, né, uma suíte de programas que vão se integrando e vão permitindo que as empresas consigam evoluir em soluções mais sofisticadas, né? Então, a partir da organização do dado, da organização da informação, elas vão chegando na tomada de decisão, vão chegando no nível do BI, elas vão evoluindo pela gestão do relacionamento, pela gestão de processos, né, e pela digitalização dos documentos, e pela, né, em toda essa questão de recuperação de tudo isso, já, né, integrado através de todas essas plataformas, né? Então, então assim, tem o lado da consultoria, que é serviços, né? Tem o lado da consultoria, que é produto, né? Agora tem o lado da consultoria, que é a franquia. Então, o que a gente vê no mercado, as empresas, assim, estão em níveis muito diferentes de maturidade, né? E aí a consultoria, ela se adequa, né? Ela se encaixa em vários momentos da empresa. Então, você pode, desde o primeiro momento onde você fala, bom, como que eu começo? Por onde que eu começo essa tal de transformação digital, né? O que é, na visão da triagem, a transformação digital, Rodrigo? Isso é uma boa pergunta, né, Renate? Primeiro que você contextualizou muito bem, né,
praticamente toda a cadeia dos serviços e dos produtos que a triagem oferece, né? Só para a gente deixar isso bem claro, né? Toda a cadeia documental nós atuamos, né? Desde o diagnóstico até a implantação de tecnologias que dão suporte ao processo de recuperação da informação, né? Então, como você bem disse aí, os processos propriamente ditos automatizados, a digitalização, né, de documentação analógica, acervo legado, o desenvolvimento de tabela de temporalidade, a aplicação da tabela, a organização desses arquivos, enfim, a implantação, né, do que hoje nós chamamos de ECMs, que são softwares de gestão eletrônica de documentos, em concomitância com a automação de processos, os CRMs, os softwares de relacionamento e por aí afora. Então, hoje a triagem, de fato, tem uma suíte, né, de sistemas que, de certa forma, está pronta para resolver, né, uma série de situações relacionadas aos níveis de maturidade na gestão da informação do mundo empresarial. No que diz respeito à transformação digital, nós temos isso muito claro na empresa, né, Renate? Não é só tecnologia. Quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando também de processo de aculturamento das organizações. É preciso que as empresas saibam, né, o que Eu tenho um amigo, eu tenho, transformação digital. eu tenho um amigo parceiro que fez um projeto comigo e numa reunião foi muito engraçado assim que todo mundo estava sentado já em volta da mesa e aí ele fez um comentário assim, gente, acho que está faltando uma pessoa aqui, né? Aí todo mundo se olhou assim, né? Todo mundo presente, falou quem? Falei, a cultura. Cadê a cultura? A cultura não veio, né? Então Isso é é, muito isso é extremamente importante, né? Porque uma das coisas, Renate, que na empresa nós aprendemos, né? E isso para nós tem um preço muito alto do ponto de vista de cultura, né? Em gestão de informação, de dados, de processos, de conhecimento, é que na maioria das vezes as pessoas entendem que a tecnologia vai resolver todos os problemas. Ora, gente, nós também temos tecnologia na empresa como produto, mas nós entendemos que não é só a tecnologia que vai resolver os problemas com o processo de recuperação de informação, né? Com a gestão dos dados, com a gestão da informação propriamente dita. É claro que ela, hoje, é inevitável. Você não se pode mais se dar ao luxo de falar em gestão da informação, gestão de dados, gestão do conhecimento, de BI, sem que você tenha tecnologias para esse fim. Agora, antes disso, é preciso ter o que a gente chama aqui na empresa, né, de inteligência. Você tem que customizar essa ferramenta, você tem que conhecer as suas tipologias documentais, você tem que ter documentação orgânica que vai traçar as diretrizes do como fazer uma gestão de documentos, de dados. É o que a gente chama de políticas, né? As políticas institucionais, do ponto de vista da gestão da informação, elas precisam também existir. Isso as e o que eu pessoas, de sinto certa forma, não têm dado muita vazão, né? Sim, e o que eu sinto assim, uma grande dificuldade de uma consultoria no mercado é que você chega numa empresa para fazer um projeto, a empresa mesmo às vezes não tem a visão de onde ela quer chegar, né? Então, quando você vai desenhar, por exemplo, uma tela de computador, que você vai colocar um sistema de gestão de documentos, de GED, seja lá qual for, né? Você tem que desenhar, você tem que definir os campos, né? Definir todo o tratamento dos dados, quais são os dados críticos, quais são os dados relevantes, porque ali na frente você vai precisar do output daquela informação e você vai precisar gerar relatórios, e aí você não consegue tirar as informações que você precisa para tomar a decisão do negócio, né? Então, eu sinto muita falta disso, porque as empresas se perdem muito nesse meio de caminho, né? Querendo que a tecnologia faça um milagre, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Na maioria das vezes, a gente chega no cliente e ele já tem tecnologia. Só que aquilo não está sendo utilizado como deveria. Aquilo não muda a realidade dele, não resolve o problema dele. E por que não? Porque falta inteligência
oriunda da ciência da informação. Da informação. Renato, o que mais me inquietou no meu processo de formação profissional foi saber que nós temos um cabedal informacional, né, tão estratégico, tão espetacular para ajudar as organizações, e nós simplesmente não utilizamos isso da maneira como deveríamos. Né? Só para a gente ter uma ideia, eu acho muito difícil a gestão de informação se estabelecer de uma maneira bastante inteligente e efetiva, sem que nós tenhamos ali conhecimento, por exemplo, de um arquivista, de um bibliotecário, de um gestor de informação, com formação mesmo em graduação, de um cientista da informação. Eu chego na empresa, as pessoas não têm, Renate, base legal do que é arquivo, do que é gerir documentos. O que tem de empresas fazendo não deveria, coisa absurda. Só para a gente contextualizar isso, há pouquíssimo tempo eu fui fazer uma visita em um hospital, e chegando lá nesse hospital, eram 3, 4 empresas, e ninguém sabia nada de legislação arquivística, desconhecimento da lei de prontuários eletrônicos, desconhecimento do decreto com os requisitos inevitáveis para a digitalização de um documento. Então, assim, as pessoas estão fazendo, mas estão fazendo totalmente errado. O que eu sinto muito, assim, e que eu acho que nesse aspecto a suíte da triagem ela ajuda muito, porque a gente precisa enxergar a empresa como uma organização totalmente integrada, porque foi-se aquela época da informática onde você buscava soluções estanques, né? Porque tinha ali a folha de pagamento, tinha ali a parte da contabilidade, o RH, né? Você só podia comprar soluções independentes, né? E os departamentos não falavam entre si, né? Só que hoje, para você conseguir enxergar uma solução, né, que uma empresa precise para tomar decisão, você precisa ter uma visão sistêmica da organização, né? E você não consegue sem cruzar o relacionamento com os processos, com os dados, com a informação, né? Então, eu vejo muito isso acontecer, né, quando você entra numa empresa e você percebe que tem ali uma série de soluções flutuando no ambiente, mas sem comunicação, sem integração nenhuma. Então, assim, a perda que existe em termos de relatórios, né, a perda de precisão da informação, começa lá no dado, né, começa lá no dado. Então, uma coisa que eu queria que você comentasse, que eu acho que é interessante, é a grande diferença que existe, as fronteiras entre a ciência da informação e a ciência de dados, né? Que nós estamos já com o pé na ciência de dados, né? Porque a gente trabalha a parte da governança, da gestão, né? O que eu percebo, assim, que o bibliotecário, ele está com uma formação mais baseada em dados estáticos, né? E o mundo das empresas são mais dados dinâmicos, né? São dados que mudam a toda hora. Então, como que é esse desafio de você levar essa visão, né, desse paradigma, né, estático para esse paradigma dinâmico das organizações, Rodrigo? Renate, olha, sempre que a gente tem a oportunidade, né, de ter o cliente na nossa mão ou de propor alguma solução para esse cliente, é inevitável que haja, né, um olhar muito fino, muito crítico em relação aos dados dentro dessa organização, né? E para esse fim, a gente possui, né, as tecnologias que podem nos auxiliar, sobretudo no que diz respeito à qualificação desses dados, para que nós tornemos isso uma informação que, de fato, vá ao encontro da necessidade dos tomadores de decisão, né? É o que eu acabaram de dizer, né? É muito difícil hoje você falar em gestão de dados, em gestão dessa informação, sem que nós tenhamos uma inteligência anterior, né? Uma inteligência que possa ser construída do ponto de vista do próprio objetivo dessa organização e uma capacidade alta de customizar essas tecnologias para o enfrentamento dessas demandas, né? É inevitável, nós precisamos ir para dentro dessas empresas, né? Fazer todo um diagnóstico do que
de fato, representa para essa empresa dado, informação, conhecimento. Na maioria das vezes, não há uma compreensão disso, não há organização, não há tratamento de dados, não há tratamento da informação. Você consegue integrar, quando você entra numa empresa, você percebe aquele caos informacional, né? Você percebe que existem problemas de processos, de dados, né? De qualidade, né? De gestão, de governança como um todo. Como que você aborda, no caso, né? O sponsor do projeto, no caso da empresa, para você sensibilizar dessa necessidade de você ou formar um comitê, ou juntar pessoas de várias áreas para decidirem juntos, né, por onde começar. Como é que você lida com esse desafio? Então, Renate, é de fato um gigantesco desafio. Por quê? Falta muito conhecimento organizacional em relação às tratativas que dizem respeito aos dados, à informação e ao conhecimento. Geralmente, quando nós estamos indo para uma empresa, é porque aquela empresa tem uma dor muito pontual. Às vezes, essa dor está em um banco de dados que não se sabe sequer o que tem dentro desse banco de dados. Está num arquivo físico que ninguém encontra nenhum documento. Está em uma demanda de órgãos regulatórios por acesso à informação e que ninguém sabe como criar os elementos para se dar o acesso a essa informação. Então, a gente entra, a partir de uma dor, sabe, aquilo que está latejando no cliente. Quando nós entramos na empresa, no cliente, a gente começa um trabalho de aculturamento, de sensibilização para algo que precisa ser muito maior. Não é só resolver o problema do arquivo. Eu preciso criar uma cultura organizacional que possa, de maneira muito inteligente, olhar para a informação e para os dados de maneira estratégica. E aí eu preciso trabalhar a cultura, eu preciso de um modelo de gestão de mudanças, eu preciso fazer um checklist, um diagnóstico de como esses dados estão, aonde eles estão alocados, qual o nível de qualidade desses dados, o que se faz, quem utiliza as informações, enfim, é um processo de gestão, né? Então, geralmente, o que nós temos feito? Nós vamos para o cliente em função de algumas dores. E quando a gente entra, Renate, na maioria das vezes a gente fica. E por que nós ficamos? Porque a gente vai trazendo à tona, sabe, as demandas outras que estão imbricadas, que precisam também serem desenvolvidas. E o cliente, paulatinamente, vai nos dando abertura para a gente ir implementando, de fato, uma política estratégica de informação, de governança de dados, de governança de informação, pensando sempre a tecnologia como base, né? Como ferramenta de gerenciamento de todas essas expectativas e demandas, porque o dado e a informação vai estar ali, né? É muito difícil, pelo menos no nosso cenário, levando em consideração o nível de empresa que a gente tem trabalhado. Chegar numa empresa onde o sponsor, não é? Onde o demandante nos queira, né, algo macro, sabe? Um projeto global. É muito difícil. Como eu disse, a gente começa por dores pontuais e, de repente, a gente está dentro da empresa há anos desenvolvendo o que tem que ser desenvolvido, até porque eu não tenho condições de mudar uma cultura organizacional em função de dados e informação de um dia para a noite. Agora, assim, o que a gente sente também é que existe, assim, um gap muito grande, né, na área de TI em relação à ciência da informação, né, então, assim, existe até algo meio já de longa data, uma tradição, parece que o profissional da informação não se dá bem com o profissional da TI, né, então, hoje a gente é obrigado a entender muito de
tecnologia para conseguir dialogar, porque ele nunca vai falar, né, a nossa língua, a gente que tem que falar a língua dele, né? Então, assim, e eu percebo muito que existe essa confusão nas empresas em relação à tecnologia da informação e a ciência da informação. Eles basicamente nem sabem o que a ciência da informação pode fazer, e eles acham que o bibliotecário só cuida da parte física, né, da biblioteca, que não existe o ambiente digital para o bibliotecário, né? Então, agora a gente começa a ver bastante, né, no mercado, profissionais que trabalham com informação, que não trabalham com documentos físicos, né? Mas o que eu sinto é que assim, você tem que tatear, né? Você está como se tivesse com uma venda nos olhos e tivesse assim, assentindo, vai apalpando e vai vendo assim aonde está o problema, porque muitas vezes a dor que o cara tem não é a dor realmente, ali vamos dizer assim, ele tem um sintoma, mas que a dor mesmo, a causa daquela dor, né, ela está num outro ponto, né, num outro, né, já me aconteceu muito isso, né, então, assim, saber fazer as perguntas certas, né, Rodrigo, eu acho que é o pulo do gato, né, então, porque é só com as perguntas certas que você vai conseguir chegar, né, no âmago da questão, né, do problema da organização, né? Com certeza. Agora, uma coisa que é interessante, né, Renate? A gente está vivendo um momento em especial onde, sob a minha concepção, essa relação, né, do profissional da informação, seja ele o bibliotecário, o arquivista, com os profissionais da TI, os analistas de sistemas, os cientistas da computação, é uma relação, enfim, que não tem mais que ser discutida. Ela é necessária, ela é inevitável, né? Eu tenho, por exemplo, aqui na triagem, dado consultoria e trabalhado com times de TI para desenvolvimento de ECMs. E eu achei espetacular quando alguém chegou e falou: Rodrigo, olha, a gente tem que desenvolver um ECM aqui na empresa, mas eu preciso de um apoio seu, porque eu preciso de um olhar do cientista da informação para saber o que a gente está construindo de ECM. Né? Porque às vezes falta saber o que necessariamente nós estamos querendo. E eu acho, Renato, que a grande questão agora, considerando aí, né, esse desafiador momento da Covid-19, é que o mundo despertou para aquilo que é inevitável, que é o mundo digital. O que eu percebo Que uma empresa se virtualize, que os documentos, que o conhecimento explicitado esteja disponível com os devidos níveis de permissionamento à sua equipe, inclusive remotamente, porque o home office veio para ficar. Veio para ficar. Quando você vê, por exemplo, uma discussão, né, de dados, informação, é inevitável pensar a tecnologia como suporte a esse mundo novo que estão chamando por aí, né? Que na verdade não existe, né? O que eu vejo assim que está provocando um pouco, né, esse impacto porque houve uma aceleração muito grande, muito rápida, né, em relação à transformação digital, porque assim muita gente, até o professor, né, nós que somos também educadores e que estamos sendo obrigados a dar aula online, quer dizer, como é que a gente vai levar as 4 horas de aula que a gente dá, né, pessoalmente, que interage com o aluno, como é que a gente vai levar isso para um ambiente onde você tem que criar N dinâmicas e você está só sentado de frente um para o outro, né? Então, você tem que... É outra linguagem, é outra didática, é outra pedagogia, é outro tudo aí, né? Então... Uma coisa que a gente tem que se atentar, né? É um modelo, é um cenário que, infelizmente, ele veio para ficar. Infelizmente, do ponto de vista, né, do número de perdas que a gente tem tido, mas, felizmente, por conta das tecnologias. O que nós vamos avançar tecnologicamente falando é uma coisa absurda, né? E uma coisa muito interessante que sempre aconteceu na triagem, a gente sempre tentou ver o futuro, por mais difícil que seja isso, né? E, por exemplo, hoje a gente tem tido uma demanda gigante do mercado, porque as empresas estão precisando de soluções, né,
que coloquem-nas em condições de continuarem sobrevivendo, funcionando, sendo mais do que remotamente. é. Né? Rodrigo, Então, tem umas perguntas aqui que estão surgindo. Eu não sei se cabe a gente já ir jogando a pergunta no meio da conversa, mas vamos tentar essa dinâmica para as pessoas também se sentirem mais motivadas, né, a participar. O Marlisson Leite está perguntando qual que é o impacto na gestão de documentos nas empresas por estarem criando seus próprios sistemas de gestão informatizado em seus processos de organização de documentos e informação, né? posso responder essa? Pode, vai, é Eu sua. sei que o Marlisson é um querido, ele é um arquivista lá em João Pessoa, né, na Paraíba. Eu tive o privilégio de estar com ele lá num congresso nacional de arquivologia, né? E, Marlisson, na minha concepção, né, a gestão de documentos das empresas, no Brasil, nós estamos extremamente atrasados. Ela já deveria estar em um nível altamente desenvolvido. É indispensável. Se a gente partir do pressuposto de que não pode haver tomada de decisão sem base informacional assertiva, gerir documentos é uma condição inevitável. Eu costumo dizer que a empresa que não faz uma boa gestão documental, ela tem uma probabilidade de falência, de risco muito maior, porque falta compliance nisso, falta conformidade de processos, falta basicamente a própria inteligência organizacional, né? Então, o impacto de se ter bem estruturado uma política de gestão documental, ou como você está chamando, uma política de governança e de avaliação de documentos, é altamente positivo. Em relação, Marlisson, às empresas estarem criando seus próprios ECMs, seus próprios gerenciadores eletrônicos de documentos, né, os GEDs, eu acho que a única questão que tem que ser posta aí é onde estão os arquivistas nesse processo. Porque eu tenho visto um monte de GED no mercado que são sistemas totalmente distanciados dos pressupostos e fundamentos arquivísticos. Né? Sistemas que não nos dão condições de se ter uma presunção de autenticidade, sistemas que não estão de acordo com o último decreto que estabelece os requisitos de digitalização de documentos, enfim, são sistemas que, na perspectiva arquivística, e aí a gente está falando de uma perspectiva legal, documental, são sistemas muito distoantes. E o que eu percebo... O fato é aonde está o arquivista para tratar dessas questões. Né? Hoje há no mercado, para a gente ter uma ideia, uma mistura de conceitos de GED, de ECM, de SIGAD. As empresas não sabem muito bem o que é uma coisa, o que é outra. E aí o cara está comprando um GED de prateleira para ter uma presunção de autenticidade nos seus documentos, o que nunca vai acontecer. Ou seja, então, a falta isso aqui vem antes, né? E uma coisa que eu tenho visto também, que eu vejo muito, e que eu estive há pouco tempo numa empresa assim, o que eles fazem? Eles digitalizam, tá? Então, existe a digitalização e existe a digitização, né? Então, digitalizar o documento é você vai gerar uma imagem daquele documento e com isso você não encontra nada, né? Então, é um volume enorme de documentos, porque é muito mais barato você fazer a digitalização por imagem do que você indexar campos, né, para busca, né, num sistema que permita ser encontrado, porque muitas vezes nem isso é avaliado na hora da compra do... Para você ter uma ideia, é tão sério esse cenário que outro dia, visitando um cliente, né, a gente apresentou uma proposta para ele com solução de software e tudo mais, né? E ele virou e falou: não, Rodrigo, isso está muito fora da realidade. Tem uma empresa que vai digitalizar tudo para nós e vai me entregar num HD. Olha lá. Eu falei: meu querido, o que é isso? Digitalização em HD, quebrei a cadeia de custódia. Ou seja, eu tenho cópias digitalizadas, né, que não tem serventia nenhuma, nem para efeitos de acesso. E tem ainda empresários que compram esse tipo de coisa no mercado, Renate. Aí uma coisa que eu fico pensando, né? Gente, passou da hora de que arquivistas, bibliotecários,
inicie um processo de empreender com o conhecimento que nós temos e empreender dentro de um cenário mesmo econômico. Né? Essas empresas não possuem a inteligência necessária para fazer a coisa certa. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque, além de estudar isso há mais de 18 anos, né? Nós somos 3 bibliotecários na empresa, nós temos 2 arquivistas espetaculares na empresa, né? O Vinícius e a Daniela são arquivistas de tirar o chapéu, né? E a gente estuda muito a legislação, para não falarmos bobagem. Então, né, a gente tem esse cabedal teórico, legal, para assessorar bem o nosso cliente e, em concomitância, apresentando a ele soluções de tecnologia que possa dá-lo, né, um certo conforto em relação àquilo que ele vai fazer com seus documentos, com a virtualização dos seus processos e por aí afora. O Marlisson está perguntando de novo, tem 3 perguntas dele aqui, né? A segunda pergunta é a importância da criação de política de gestão de governança e de avaliação de documentos, né? Então, nossa, não tem... Agora, pasmem, chegue em qualquer empresa hoje e pergunte se existe uma política de gestão de governança, de dados, de informação. Marlisson, nem tabela de temporalidade sabem se é de comer ou de beber. Essa é a realidade. Outro dia eu fui num órgão de classe, no conceito de classe profissional. A gente sabe que tem uma resolução novíssima, que é uma tabela de temporalidade para os conselhos profissionais, né, de classe, e queriam simplesmente digitalizar tudo e eliminar documentos. Não, mas espera aí. Vocês têm uma resolução agora própria, que é a tabela de temporalidade, que vocês precisam aplicar aqui. E você acha que... Eles deveriam fazer uma equiparação dos tipos documentais que eles possuíam com a tabela, que é oficial do próprio governo federal, né? Porque lá na tabela tem tipologias que não existem e dentro do órgão tem tipologias que a tabela não dá conta, enfim. Entende, Renata? Então, é super importante que nós tenhamos uma política de governança de informação, né? E dentro dela, inclusive, a tabela de temporalidade seja um dos anexos. Assim. Então, inclusive, né, não sei se todos que estão assistindo conhecem a AIME, né, que é a Organização Internacional na área de gestão da informação, agora eles falam inteligência da informação, né, Information Intelligence, mas, assim, lá eles usam muito o termo Information Governance, né, e aqui no Brasil não se fala em governança da informação, né? E quando se fala em governança de dados, que essa expressão sim está está em alta, né? Não se inclui, parece que a informação não entra aí, né? Entra só a questão do tratamento do dado, do ponto de vista da ciência do dado, né? E não do ponto de vista do dado se tornar uma informação, né? Então, essa questão que a gente vê muito em livros, né? O dado vira informação, a informação vira conhecimento, né, e blá, 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 né, na verdade isso é muito teoria, né, porque na prática isso, a gente não vê o dado virando informação e não vê as empresas usando conhecimento com base na informação obtida, quer dizer, podendo reutilizar aquela informação, né, então, assim, aonde você acha que está, da onde vem essa questão, esse problema, a causa, a origem? Você acha que é da formação do profissional, é da cultura da organização, né, pelo fato de que as pessoas não ficam muito tempo mais nas empresas, então elas usam aquela coisa assim, já não é comigo, não estou nem aí, o que eu tenho a ver com isso, né, por que a TI só tem aquela cultura do backup, não tem aquela cultura da preservação, né, de acervos no tempo, né? Então, ela está preocupada só com aquele resgate dos dados do dia anterior para o dia seguinte, né? E não quer saber se daqui a 5, 10 anos se ela vai encontrar o mesmo documento numa outra plataforma, num outro hardware, num outro software. Acho que ela nem sabe, o cara de TI nem sabe, né, exatamente o que é preservação, né, digital, né, não conhece os princípios, né, e não sabe aplicar também, né, não sabe como rastrear. Às vezes ele não tem a noção, né,
do que Então, envolve a apresentação digital, né? Por exemplo, prazos de retenção, por quanto tempo eu tenho que guardar esses documentos? Não se sabe, né? Hoje, para uhum, você ter um ECM que tenha, né, um módulo desse, que é chamado, né, comercialmente de Record Management, são softwares caros, mas caros. softwares que solucionam, isso é importante. Uhum, Não adianta uhum, você ter um GED que não consiga gerir o prazo de retenção da documentação que você está colocando nesse sistema, porque uhum, você vai aumentar lixo, né, a médio prazo. Então, é, isso também é importante. Agora, eu acho assim, Renate, a culpa para todos os lados, né? Eu acho que a formação, por exemplo, do profissional da informação, do bibliotecário, do arquivista, possui, né, no meu ponto de vista, agora eu estou falando como educador também, né, algumas reticências. Eu acho que a gente falha muito em formar esses profissionais, né, para atuar efetivamente e de forma bastante ativa, né, em grandes corporações, em organizações onde o dado e a informação de fato fazem a diferença. Eu acho que é uma formação muito linear, é biblioteca, ou, né, a gente está falando de arquivo. O mundo analógico ainda é algo muito impregnado na formação, mesmo sabedor de que algumas coisas, algumas estruturas curriculares já têm sido mais atualizadas, né, mais interessantes, por assim dizer, uhum, mas eu entendo que a formação precisa, sim, ser repensada do ponto de vista daquilo que nós queremos com essas nossas profissões. Falta cultura organizacional no país para esse fim, né? Se uhum, você sair hoje à rua, inclusive em São Paulo, né, que é a capital econômica do país, uma metrópole mundial, se você sair falando sobre bibliotecário, eu tenho certeza, 99,9% das pessoas vão responder que é o cara que guarda livro. Se você uhum, falar sobre arquivística, 99,9% das pessoas vão falar que é o cara que cuida do arquivo, né? uhum, Então, uhum. assim, há muito mais nesse cenário, né? Uma das coisas que me deixa muito feliz na triagem é que a triagem foi criada por um bibliotecário, né? Então a gente tem uma base muito firme na ciência da informação e uma ciência da informação que enxerga, né, esse mundo em transformação digital como a base do negócio, por Uhum. assim dizer, né? O Eu Marlisson está perguntando também, e tem mais. O Marlisson não para de perguntar aqui, ó, tá dando trabalho. Depois você é muito conversa com mesmo. ele, hein? Ó, Tá. a importância da gestão interdisciplinar nas empresas para administrar o processo de produção das informações desde sua gênese, né? Então, isso é fundamental, né? Porque eu acho que a gente não pode achar que nós vamos resolver todos os problemas da Não. organização. Não vamos, né? Eu acho, né? Agora começando assim, puxando a resposta aqui para mim um pouco, eu acho muito importante você trabalhar em comitês, né? Você ter uma Isso. representação de várias áreas da organização, dependendo do projeto. Fundamental você ter processos assim contínuos de validação de projetos também ao longo do Exato. tempo, né? Eu gosto muito de metodologias ágeis, eu já trabalhei com elas em projetos, e eu acho que funciona muito bem, né? Principalmente quando o projeto é mais complexo, né? Ajuda demais na questão da agilidade, da assertividade, né? Dos prazos, né? Uma série de questões, né? Não, é inevitável, né? Que bom seria que as empresas tivessem, né, essa cultura interdisciplinar, multidisciplinar, né, transdisciplinar, no que diz Sim. respeito às relações do seu próprio capital intelectual, né, Renato? Isso tem Porque é melhorado, incrível, né? É incrível como melhorado assim, como... a Oi? questão, isso tem melhorado muito. A questão toda é que, na maioria das empresas, você não tem ali um profissional da informação, né? Você não tem um Não. arquivista, você não tem um bibliotecário, você não tem, né, um profissional formado lá na gestão da informação, que é um curso novo que a gente tem aí no país. Então, quando você não tem, ninguém dá o que não tem. Se você Claro. não tem um profissional ali para poder, né, É. tratar dessas questões, muito Uhum, necessariamente isso não vai ser lembrado, não vai ser percebido, não vai uhum, ser colocado como uma estratégia de negócio, por assim dizer, né?
Eu sinto ainda que as organizações elas ainda trabalham como se fossem feudos, né? Então você tem os departamentos são muito estanques, né? Não tem muita integração entre eles, não tem muita conversa. A não ser quando você pega uma empresa que já tem uma cultura de gestão do conhecimento, né? Que ela já está mais preocupada em que todos saibam o que todos estão fazendo, que tem canais, né, de comunicação mais estruturados, né, para que as informações fluam de uma forma mais, né, mais, vamos dizer assim, por toda a organização, né, de uma forma mais eficaz, mas é muito, muito comum você não saber o que o outro departamento está fazendo, e muitas vezes tem retrabalho, tem gente fazendo coisas parecidas, né, então eu acho que o nosso perfil, o perfil do profissional da informação, né, tendo inclusive por trás dele uma estrutura com a experiência que a triagem tem, né, e tiver interesse, por exemplo, agora numa franquia da triagem, ele vai estar muito bem respaldado, né, para conseguir levar para uma organização soluções que tenham essa visão, né, que aí ele tem condições até de mudar a cultura da organização, eu acho, sabe, porque muitas vezes você trabalha com mudança cultural na organização, né, você tem que colocar a mão ali, por isso que o desenvolvimento pessoal é muito importante, né, você trabalhar outras competências, habilidades, né, e atitudes suas, né, para conseguir estar cada vez mais em projetos mais complexos, Sim, né. claro. Eu costumo dizer, Renate, uma coisa, né, que é, para mim, uma máxima, isso é muito importante. A gente tem no Brasil, claro, né, players, negócios muito bem estruturados. Só que a gente não pode esquecer que 90% das empresas brasileiras, vou repetir, É, 90% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. sim, Gente, essas empresas precisam de informação e formação para a informação. Olha que coisa paradoxal. é, E nós temos um papel indispensável nesse auxílio, né? sim, Sempre que eu olhei para a triagem, eu olho, né, para a triagem nesse viés, né? Nós temos soluções hoje de tecnologia que você consegue colocar no seu vizinho, que está ali no açougue, que está ali na escola, entende? Que está ali com a sua fábrica de sei lá o quê, e você consegue começar a dar a essa microempresa, esse pequeno empresário, né, condições muito melhores do ponto de vista estratégico de si mesmo. Então, uhum, esse é um nicho, esse é um cenário muito propício ao é, negócio que a gente hoje tem desenhado como uma franquia, né? Porque não é sim, só a informação, a gente tem também a tecnologia para resolver o problema, né? é, Então, isso é e, algo muito interessante que a gente precisa começar a pensar. A nossa uhum. participação nesse bolo, tá entendendo, Renate? Porque a gente fica assim, mas o TI não nos compreende. É verdade, a gente às vezes precisa entrar na empresa e sentar com o TI, né? E você Mas sabe vamos que para nós. eu percebo também assim, né? Como a gente tem muito conhecimento técnico, né? A gente fica achando que esse conhecimento técnico é simples, ele é banal, ele é óbvio, né? E assim, só que em muitos aspectos, né? Nessa questão, por exemplo, do letramento, né, informacional, da alfabetização, da alfabetização digital, né, nós somos a pontinha do iceberg, né, a pontinha do iceberg. Então, eu estou agora, por exemplo, eu estou dando uma consultoria para o Sebrae, né, então eu estou atendendo os microempresários que estão precisando de ajuda nesse momento, e eu estou pegando, assim, pessoas que são boas para fazer bolo, para fazer brigadeiro, são maravilhosas, mas elas não sabem como colocar um anúncio no Facebook, entendeu? Exatamente. Então, sabe, então assim, fazendo esse paralelo conosco e com as empresas, né? Então, as empresas, a gente pensa assim, meu Deus, como é que consegue lucrar,
né? Como é que consegue ter esse lucro se ela tem uma cozinha tão desorganizada, né? Mas uma hora o bicho pega, uma hora o bicho pega, Claro. né? Quando você vai, né, para o Sebrae mesmo, e você vai ver lá o índice de empresas, micro e pequenas empresas, né, que encerram as suas atividades nos seus primeiros 5 anos, o grande problema é planejamento. E, Renate, planejamento é estruturação de informação. Planejamento é informação estruturada, propositada a um determinado fim. E isso a maioria não tem, inclusive, né, condições de fazer. Então, assim, eu sou muito fanista em relação a tudo, né, que eu criei, e inclusive ao cenário que a gente está. Eu acho que é o momento de protagonizar a nossa profissão. Entende, Renate? Eu não Muito sei. legal, muito Acho que assim, bacana. não dá mais para a gente ficar reféns de bibliotecas, não dá mais para ficarmos reféns de arquivos físicos, não dá mais para nos tornarmos reféns de concursos públicos, não dá. Eu acho que agora o bibliotecário montar o seu negócio, eu sou suspeito, né? Montar o Sim, seu negócio de forma inteligente, responsável, bem amparado e protagonizar a sua profissão. sim. Desde a minha graduação. E, inclusive, né, eu tenho dívida de gratidão à Todesca Badic, né? A Todesca Badic é a executiva lá do EDOC, né? No meu Minha segundo ano de querida graduação, amiga. no segundo ano de graduação, a Todesca já era empreendedora na área. E ela foi à faculdade dar uma palestra sobre o bibliotecário empresário. E aquilo caiu no meu coração. E eu falei, poxa vida, é isso que eu quero para a minha vida. E, enfim, o negócio aconteceu. Então, acho que é importante que a gente busque, né, um cenário diferente. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que militar firmemente, né, a preservação, falando isso, não estou falando que a gente não deva ocupar os nossos espaços nas bibliotecas. Eu tenho todo um carinho especial, né, para com a biblioteca escolar. Imagine que eu fui discutir, inclusive, esse tema no doutorado. Mas, enfim, a gente precisa, né, se mover para Sim, outros cenários. E eu acho sim, que empreender é indispensável. Né? E aí eu estou falando de empreender com uma concepção mais econômica mesmo, né? Sem abrir mão também dessa pegada social. E isso também não exclui as pessoas que estão trabalhando dentro das organizações, porque ali você tem que intraempreender, né? Você também é um O empreendedor, empreendedorismo é né? fundamental. Então, você tem que ter iniciativa, você tem que ser proativo, você tem que fazer as coisas acontecerem também, né? Dentro da organização. Ó, tem mais uma pergunta aqui, né? O Aparecido está comentando que no Brasil estamos no século XIX ainda, né? Então, e o Marlisson está fazendo outra pergunta. Você acredita que essa digitalização selvagem, né? Que ele chama, acho que deve ser essa questão de digitalizar só a imagem, não fazer o tratamento, né? Da digitalização, que vem sendo realizada atualmente, impactará a gestão das empresas no futuro? Sim, e no futuro muito próximo, né? Porque. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Essa digitalização selvagem, né, que o Marlisson está chamando, sem ter polícia selvagem, né, todo um cabedal de diretriz procedimental, de olho fixo para a legislação do nosso país, isso pode, inclusive, nos levar a um estado de anomalia do ponto de vista de conhecimento, né? As Sim. empresas perderão a sua própria essencialidade. Que empresa é Basta a essa? gente ver, né? Você não Basta a vai ter gente ver como são os governos, né? Quer dizer, essa Exato, questão que a gente tem, que de 4 em 4 anos muda o governo, quer dizer, agora está mudando de mês em mês, né? Mas assim, exatamente. antes mudava de 4 em 4 anos, e aí você perdia aquele projeto que estava ali em andamento, se engavetava ou zerava, e aí tem que começar tudo de novo, com uma outra visão, com uma outra, né, política, e aí assim, a gente não avança, né? A gente não A gente avança. tem um exemplo, a gente tem um exemplo contemporâneo clássico aí em São Paulo, com a queda desse viaduto aí, que não acharam os Sim, documentos da engenharia do viaduto, tiveram que fazer sim, entrevista com, enfim, tá aí. Né? Ou seja, sim, você tem prejuízos irreparáveis do ponto de vista do futuro. Até sim. porque as pessoas estão pensando em digitalizar, mas ninguém pensa em preservar. É. Né?
Eu acho que isso é cultural mesmo, sabe? Eu acho que isso é bem cultural, porque é a questão, com toda a cultura a gente vê esse tipo de descaso, né? De um modo geral. Você vê em museus, né? Você vê nas bibliotecas públicas, você vê na cinemateca, agora você está vendo, né? Um desmonte geral da cultura, né? Então, mas nas organizações, né? O que a gente sente é que não tem realmente uma visão, né, uma visão de longo prazo mesmo, né? Então, assim, o que vale investir? Vale a pena investir naquilo que vai me dar um resultado rápido, né? Então, você, quando vai entrar numa empresa, você tem que ir comendo pelas bordas e tem que ir sentindo. Por isso que eu acho que o Agile, o Scrum, são metodologias interessantes para você introduzir, porque você vai fazendo entregas, né? São os sprints, né? Que você vai fatiando o projeto e vai fazendo entregas para a empresa poder perceber o quanto aquilo realmente é um benefício para ela, né? Você não espera 6 meses, um ano, para mostrar um projeto pronto, né? Então, isso hoje é muito importante, né? Para você valorizar a tua entrega e o teu papel na organização, né? Isso, Renate, que é fundamentalmente importante que os arquivistas, né, se posicionem mesmo em relação à preservação da memória institucional, seja ela pública ou privada. Nós não podemos nos dar ao luxo de fomentar projetos, sejam eles quais forem, né, com soluções que estejam destoando daquilo que nós buscamos enquanto área, enquanto conhecimento, enquanto organização. Não é só pensar estrategicamente o negócio de maneira imediata. Eu preciso pensar o futuro. Vou dar um exemplo para vocês. Nós já tivemos aqui clientes que nos contrataram porque tiveram que encontrar documentos de ex-funcionários para processos de aposentadoria. Sim. E eles não sabiam onde estavam esses documentos, empresa privada. Sim. Rodrigo, eu tenho que organizar essa minha papelada, porque eu agora tenho demandas por esses documentos para efeito de aposentadoria e eu não sei onde está. E o INSS simplesmente diz que não contribuiu, que não existe lá a CEFIP. Você está entendendo? Eu ouvi um caso, assim, muito cabeludo, né, de um grande banco que fez uma fusão e ele tinha, juntando com as caixas dele, ele tinha mais de 1 milhão de caixas, arquivo, que foram digitalizadas, mas que não estavam conseguindo ser recuperadas. Mas qual que é a decisão do banco? Olha, eu já tenho aqui um valor separado, porque eu já sei que o ex-cliente vai entrar com uma ação, e aí vale muito mais a pena você pagar aquela ação do que você ficar movimentando caixas e mobilizando pessoas para encontrar documentos antigos. Então, ele já acha, não, isso aqui a gente já tem um valor já separado para fazer esse tipo de acordo, né? Porque não vale a pena buscar documento. Agora, olha, Renate, que coisa. Tudo que a gente fala aqui, né? Você vê que eu estou falando de uma realidade campograndense, no Mato Grosso do Sul. Você está trazendo aí, né, uma concepção da parte mais poderosa economicamente do nosso país. Renate, tem muita coisa para ser feita. No Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, nós estamos cheios, né, de coisas para se fazer do ponto de vista da nossa área, sabe? Da informação, dos dados, do conhecimento, da implantação de ferramentas inteligentes para a gestão de tudo isso. E aí eu fico louco. Por isso eu pensei a franquia. Falei, poxa, eu não quero estar no Brasil inteiro, a não ser como uma franquia. Sim. E aí eu falei, não, eu preciso colocar essa empresa no Brasil inteiro. E vou te dizer, Renato, eu não quero que a Triagem seja uma empresa de guarda de documentos. Eu não acredito em custódia, né? Me desculpe aqueles que fazem custódia. Por que não acredito? Na maioria das vezes, o custodiador o faz porque não há uma política de gestão documental lá na empresa. Como ela tem insegurança administrativa e jurídica, ela dá a sua documentação para alguém guardar por ela. Sim. E eu não acredito nisso. Por isso que a Triagem só não faz custódia, entendeu? Claro que eu entendo que uma empresa instalada
na Avenida Paulista, numa sala de 80 metros, vai ter que, em algum momento, guardar um documento. Mas isso é por um espaço de tempo curto, porque a partir de então acabou. É o mundo digital, documento assinado com chave CP Brasil, cadeia de chave pública, assinatura digital já é uma máxima, já está, né, no Brasil inteiro. Tem uma série de senões? Tem. Tem uma série de questões que precisam ainda serem alinhadas? Tem, mas já é uma realidade. Claro. Olha, tem perguntas aqui. O Magnus Suama está fazendo duas perguntas bem cabeludinhas aqui, né? Ele está introduzindo um assunto bem bacana. Ele gostaria de saber como o conceito de data-driven government, governos, né, guiados por dados, podem melhorar a tomada de decisão para a distribuição e alocação de recursos em países do terceiro mundo. Olha Magnus, só como ele está. Que pergunta espetacular, Magnus. Sobre a minha concepção, Magnus, de profissional dessa área, poxa, não deveria ser só um conceito, né? Deveria ser, de fato, uma política de Estado, não é? Dados, né? Inclusive, a gente tem no Brasil de acesso à informação, nós temos aí a LGPD que chegou, né? A Lei Geral de Diretrizes, a Lei Geral de Dados brasileira, que também está aí. Então, assim, ao meu ver, um país, né, que tenha processos de governança bem dirigidos aos dados, isso aprimora muito a sua tomada de decisão em relação à distribuição e alocação de recursos, sim. Imagine um país que não gere bem os seus dados, como que ele constrói políticas públicas? Tinha um projeto lindo, né, do Senado Federal, que é o IPING, né, então, esse projeto ele pegou o Ministério da Saúde, pegou alguns outros ministérios, e começou a trabalhar um framework, né, um modelo de governança de dados, para fazer integração entre os órgãos governamentais, e chegou até a ser apresentado, e começou a ser esboçado para os governos estaduais, né, mas é aquela coisa, né, muda-se a política, muda-se o partido, muda-se o interesse, né? Então tem aquele aparelhamento todo quando se entra um novo governo, né? Então esse tipo de questão precisa de muita gente técnica no governo para fazer isso, né? E precisa vontade política, né? Então você pode ter até um gestor político à frente de um órgão ministerial, mas se você não tem uma equipe técnica qualificada, como agora a gente está sofrendo esse problema no Ministério da Saúde com a pandemia, né, que os técnicos, então, perdeu-se conhecimento, perdeu-se pessoas, perdeu-se dados, perdeu-se tempo, né, estão morrendo pessoas em função disso, né, então, muito das mazelas que o Brasil sofre, né, em falar agora nessa questão de país de terceiro mundo, está muito relacionada com a governança da informação, porque como é que você vai... Né? Como é que você vai estabelecer as políticas públicas, né? Se você não sabe aonde atacar, se você não sabe quais são as regiões que precisam mais, né, de uma infraestrutura, de uma assistência, né? Então, o que vê, Renate, é fazer uma relação, né, ascendente de complexidade. Da mesma forma que uma microempresa sem ter governança de dados e informação tende a ser menos competitivo e inteligente, um país também. Se você for pesquisar hoje lá os países mais competitivos do mundo, aqueles que elencam ali as primeiras posições, que estão nas primeiras posições, são os países mais avançados do ponto de vista de governança de informação e dados. Sim. Isso é lógico. Uma relação direta, né? Direta. Só que parece que ainda não entrou na cabeça do brasileiro de que o insumo básico da sociedade é a informação. Acabou. Sem informação não tem políticas públicas. E o Magnus pergunta também, ele está perguntando... Eu não tenho como alocar, não tenho como fazer nada. Tá. Ele está perguntando também, está falando, a aprendizagem de máquinas, inteligência artificial e deep learning podem dinamizar e melhorar a prestação e colheita de dados e contribuir para o desenvolvimento justo e estruturado desses países? Magnus, sem dúvida.
Isso daí, né, falando de terceiro mundo, né, são conceitos espetaculares. Você tem Uhum. ali poucas empresas que já possuem, estão implementando, né, deep learning, Sim. a inteligência artificial, as soluções de blockchain, tem coisas acontecendo. Mas, como eu disse, né, 90% daquilo que gera riqueza e emprego no Brasil são micros e pequenas empresas. E E essas empresas familiares também, né? empresas, elas não estão prontas nem para usar um ECM. Você chega na empresa e fala assim, querido, eu tenho um ECM, né? O cara olha, Rodrigo, o que é isso? Se você falar, então, né, no Enterprise Content Management, a pessoa fica louca. Então, imaginemos, né? Há um cenário de maturidade na gestão da informação que a gente precisa contribuir para que isso evolua. Inclusive, Renate, eu tenho um formulário que é uma metodologia da EM, né? da instituição que você citou, que inclusive certifica profissionais da informação e profissionais em ECM, né? Vou A colocar Associação aqui. Americana para a Informação lá, e Inteligência, que trata do nível de maturidade de Uhum. gestão da informação. Inclusive, eu trabalho com esse formulário na pós-graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento e Novas Tecnologias, né? Lá da Faculdade do Novo Oeste. E aplicando esse questionário no cenário sul-mato-grossense, é incrível. Está todo mundo no nível 1. Imagina, nível 1, ou seja, tem algumas coisas, mas muito distante daquilo que se faz necessário para que haja inteligência competitiva. Então, Magnus, sem dúvida nenhuma, né, essas novas tecnologias, deep learning, inteligência artificial, blockchain, machine learning, está tudo aí para É. aprimorar os processos de negócios, as políticas públicas dos países, e são tecnologias inevitávees. E você sabe que eu vejo também, por exemplo, você vê assim, chatbot, por exemplo, né? Que esses robôs que estão sendo usados em WhatsApp, que as empresas estão usando para tentar automatizar um pouco os processos, né? De triagem, né? Das pessoas que buscam informação. Você vê cada processo quadrado, sabe? Coisas simples de se fazer, que é você criar um fluxo de informação, né? As empresas não estão conseguindo fazer, tem uma hora que o chatbot entra em looping, né? Porque ele já não consegue mais responder o que você pergunta, né? Então, assim, a gente está num nível ainda muito, muito amadorístico, né? Tá usando muito mal as tecnologias, né? A gente tem aquelas curvas que são bem conhecidas, que estão nos livros do Loudon e Loudon, né? Da gestão estratégica da informação. Se você for pegar, assim, a curva, assim, da nossa de aprendizagem da pessoa, né, do ser humano, que é o peopleware, né, e comparar com o hardware e o software, né, você vai ver, né, o quanto o hardware tá acima do peopleware, quer dizer, a gente não consegue acompanhar mais essa velocidade, né, e a gente vê, nós que somos, né, eu já sou, né, ontem mesmo eu fiz 61 anos, né, então eu sou eu vim do mundo completamente analógico, né, então, eu vejo assim um rapaz, alguém pegando assim um celular, a velocidade com que ele maneja aquilo é uma coisa impressionante para mim, né? Porque eu digito só com o dedo mesmo. Eu vou, eu chego lá, mas é de dedo em dedo, entendeu? Então, mas assim, eles não, eles vão com os dois dedões assim, né? E escreve num piscar de olhos, né? Então, assim, essas tecnologias todas estão aí, mas elas estão, assim, num grau muito sofisticado e muito além da capacidade humana de assimilar tudo isso que a gente poderia aproveitar, sabe? Tem muita coisa para ser feito, né? É, Sobretudo nessa área aí, dessas novas tecnologias, por assim dizer, né? Digo novas sim. porque elas ainda estão muito distantes desse mundo do empresariado, dos pequenos negócios, né, Renate? Muito Uhum, distante do ponto de vista de serem aplicadas ao fim desses negócios. sim. E a gente está usando disso, né? A gente está usando disso nas nossas redes sociais, a gente está usando disso nas nossas compras no e-commerce, a gente está usando dessas questões todas, né? Mas do Uhum. ponto de
vista da aplicação para a missão, para as metas dessas pequenas e microempresas, né, eu quero que esteja lá. Eu vejo também, né, que assim, falta muita visão também do profissional, até mesmo eu diria da nossa área da ciência da informação, na questão também de visualização da informação, sabe, de interpretação de dados, a parte analítica mesmo, sabe, que eu acho que esse conhecimento, ele vem mais da ciência de dados, e a gente tem que desenvolver essa competência para conseguir também participar mais de projetos mais complexos, né? Então, eu tive, né? E é exatamente aí que eu vejo a importância, né, do profissional da área da ciência da informação bem articulado com os profissionais de TI, porque imaginemos, né, um BI que faça sentido, que nos dê resultados de fato inteligentes, né? Por isso, Business Intelligence precisa de uma base, né, de dados muito qualificada, não é? Ou seja, eu preciso pensar exatamente como os dados serão tratados, como eles serão representados, a partir de qual, né, ou quais pressupostos, para que eu tenha uma resultante, né, num quadro lindo de business intelligence, com cheio de gráficos coloridos, maravilhosos, mas dashboard, né? O dashboard. Né, fantásticos, mas dados relevantes, né? Relevantes, que possam, de fato, mobilizar a empresa para tomadas de decisões mais inteligentes. Né? Porque eu questiono, será que aqueles dados são fidedignos? Como aqueles dados foram tratados, né? Quando, enfim, da sua geração, como foram gerados, tratados, qualificados, como que esse processo se deu, né? Tudo isso a gente precisa considerar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo. Do ponto de vista da consultoria, se você está dentro de uma organização e você percebe a necessidade de implantação de um sistema, claro que você tem essa suíte que a triagem oferece, mas você, quando percebe que a empresa precisa, por exemplo, de um outro tamanho de programa, de um outro porte de solução, né, tanto o maior quanto o menor, né, você também indica e acompanha a implantação, como funciona nesse caso, assim, de você sentir, falar, puxa, ele precisa disso, mas eu acho que a solução que eu tenho não vai atender. Isso, Renate, acontece. Acontece, né? E aí a gente tem que ser muito sério a esse respeito. Não adianta você querer, né, vender algo que não vai resolver. Isso não é sério, isso não é ético. Então, quando a gente se depara com essas questões, a gente ainda tem, né, uma rede muito forte de parceiros, né, tanto para soluções mais simples do que as nossas, quanto para soluções mais complexas do que as nossas. Então, a gente indica e acompanha o processo de implementação, né? Nós nos tornamos aí o facilitador, o mediador, por assim dizer. Porque a gente não tem solução para tudo, mas nós temos muitas boas coisas, sobretudo para os micros e pequenos negócios do nosso país, não é? E quando eu preciso de algo mais complexo, aí a gente recorre aos nossos parceiros, né? Nós temos parceiros de sistemas, de softwares, que possuem ferramentas utilizadas em players gigantescos. O que eu sinto, né, pela experiência que eu tenho de consultoria, de projetos, é que um percentual enorme, né, das necessidades que as empresas têm está vinculado realmente com a organização da informação, né, e com a visão estratégica, né, com a questão, assim, da onde eu quero chegar, né, e assim, e não percebem, não conseguem identificar, né, de como isso pode ser resolvido, né, então, assim, vou até contar um caso, né, bem rapidinho, de um escritório de advocacia, né, que de poucos sócios, né, mas trabalhando numa área bem específica,
né? Então, qual era o problema deles? Eles não tinham uma comunicação integrada, né? Eles tinham sistemas estanques e eles tinham clientes que acabavam entrando em conflito, né? Porque conflitos de interesse, né? Que a gente diz na área jurídica, porque você não pode atender um cliente se você está atendendo a parte contrária, né? Então, às vezes, né? Você está até, como se diz assim, você está tentando ganhar uma causa, né, de uma empresa cuja os dois acabam sendo clientes seus porque um é seu e o outro é do seu sócio, né, e você não percebe isso dentro da estrutura, da organização da informação, e aí uma empresa liga e fala assim, escuta, como assim você está atendendo o fulano, aquela empresa, né, se eu sou cliente de vocês e ele também com quem que vocês vão defender no fim, né? Então, assim, esse tipo de situação acontece muito, né? Esses ruídos, esses choques, né? De informação nas organizações. Então, eu sinto, assim, que as empresas têm esse problema, mas elas não conseguem enxergar a causa, elas conseguem enxergar muitas consequências, né? E enxergar a causa, a origem realmente, como eu falei um pouco ali no começo, né, em algumas situações, é realmente uma dificuldade. Então, eu acho que a nossa especialidade é muito essa, né, de buscar, de combater a causa, né, então, e procurar encontrar a solução mais adequada, que não seja não precisa ser um baita software, às vezes não é nem um software, às vezes é a comunicação, né, às vezes é você fazer um processo, trabalhar num fluxo, né, informacional, num processo de negócio, arredondar um processo, você já resolve uma questão sem ter que mexer, sem ter que implantar sistemas, né, Rodrigo? Exatamente. Às vezes é uma necessidade de procedimento operacional que precisa ser melhor definido, né? E não necessariamente chegar ao nível de ter uma solução tecnológica. Mas ao passo que a gente implementa de forma inteligente essas tecnologias, a tendência é que esses gaps deixem de acontecer, né, Renate? Porque você começa a ter uma gestão mais específica em torno de todo o conhecimento, por assim dizer, né? Estou falando aqui de conhecimento explícito, que é socializado e compartilhado dentro da organização, né? Onde há muita falha também, né? Por isso acontece esse tipo de situação. Né? O Marlisson está perguntando aqui, né, ele está comentando que a importância da mineração de dados através da descrição e classificação de documentos e de dados, né? Sim, eu acho que eu, por exemplo, eu já fiz alguns projetos de CRM, né? E nesse tipo de projeto, né, você poder fazer esse trabalho de data mining, né, de data warehouse, você conseguir fazer todo esse cruzamento de dados, limpar as bases de dados, né, e fazer toda a extração, isso é fundamental numa organização que precisa, né, ter um cadastro limpo, ter uma organização, tem dados de qualidade, né? Então, eu peguei um projeto... Renate, a gente está com um projeto aqui, a gente está com um projeto aqui de um cliente, de um escritório de advocacia, que está me deixando mesmo de cabelo e barba branca. Renate, me chama que eu adoro. A quantidade de dados, de informação desestruturadas, desorganizadas no servidor, e agora o cara tem um software e ele quer trazer tudo do servidor para dentro do sistema. Renate, eu às vezes sento aqui com o meu analista e falo, ele chama Simon, eu falo, Simon, olha, só Jesus na causa. E eu fico me questionando como que uma organização assim consegue ser efetiva. É porque, assim, ela trabalha, eu vejo muito isso também, as empresas trabalham, assim, no aqui e agora e daqui para frente, né, elas parecem que não têm a memória, né, elas não contam com a memória, elas não contam com a história, não contam com essas informações que é um grande valor, né, organizacional, mas é o valor intangível, né, e o que eles veem é o tangível, né. Infelizmente, a maioria dos microempresários e pequenos empresários brasileiros, eles começam a fazer sem saber como fazer. Como fazer, E chega num momento
que ele gera um problemaço, que é a organização e a gestão do seu próprio conhecimento. E aí perde-se muito com isso, sobretudo financeiramente falando, né? Eu peguei um projeto, por exemplo, de uma empresa grande na área de saúde, né, de convênios médicos, tal. E olha só, o cadastro da empresa, né, tinha lá o titular, os beneficiários e os filhos do titular. Só que o que acontecia? Os contratos eram feitos por empresas, e as empresas não se preocupavam em ter o endereço das pessoas, elas se preocupavam só em colocar o nome da família para poder ter o benefício, né? E aí elas colocavam o endereço como se fosse o endereço da empresa, né? Então todo mundo tinha o endereço da sede da empresa, né? Do RH. E esses endereços migravam, né, para essa base de dados da empresa, dessa cliente, e porque por sua vez ia para a base de dados da Anvisa, né? E a Anvisa, para ela, um dado é dado, ela não vai ficar vendo a qualidade do dado, para ela estava tudo bem. Só que o que acontece? Na hora de você dimensionar os leitos que você precisa ter e os convênios que você precisa fazer com as várias assistências médicas em várias regiões do Brasil, você não consegue definir, porque todo mundo tem a sede no mesmo lugar. É como se todas as famílias vivessem dentro da empresa, entendeu? Então, porque esse dado não tem qualidade, ele não está tratado de forma que possibilite a empresa a atender a família de uma forma correta. Então, assim, isso é só um pequeno exemplo, né, gente, de como um dado sem qualidade, ele pode impactar, né, ele pode até suspender o convênio médico. A gente vê, vira e mexe, Anvisa suspendendo convênios médicos por conta de reclamação, né, porque o beneficiário fala, poxa, mas eu estou aqui na minha região e eu não consigo ser atendido, não tem um posto, não tem um convênio, né, e agora? E a empresa nem sabia que aquela região vivia alguém da empresa para poder pensar em ter leitos em algum hospital, né? Então, é uma loucura isso, né, gente? É pensar... Então, vamos aí, que tem mais uma pergunta aqui, né, do Magnus. Gostaria de saber como o BPM facilita a definição qualitativa de data source, fontes de dados, no meio de Big Data, onde o excesso quantitativo de informação pode obstruir o lean de data source. Pergunta capciosa. Capciosa, né, Magnus? Magnus, eu tenho trabalhado também, né, com BPM, até porque as soluções que a gente tem aqui na empresa, enquanto ECM, né, ele tem a integração com o BPM, né, a nossa notação, para automatizar os processos de negócios em qualquer tipo de ambiente, né? Eu parto do pressuposto de que se a gente consegue chegar num nível, né, de mapeamento, validação, descrição e uma boa automação dos processos de negócios, qualitativamente ganha-se muito no que diz respeito à organização, né? E à própria gestão da informação, que fará parte do processo que estará sendo desenvolvido e desencadeado dentro da empresa, né? Então, eu considero que um BPM ele pode contribuir muito e de maneira muito qualitativa, né? Agora, isso é uma questão também bastante inquietante, né? Porque existem várias notações, né, para BPM. Eu trabalho muito com o mapeamento, com a descrição, com validação, automação de processos. E é uma coisa bastante interessante, porque quando você mapeia esses processos, né, você começa a automatizar, você começa a perceber na empresa que falta à empresa o conceito de tipo documental, a empresa não tem os formulários devidos, o sistema que há na empresa não integra o processo automatizado ao seu banco de documentos, ou seja, eu tenho um GED aqui na ponta e tenho um BPM na outra. Isso não está integrado, ou seja, eu vou perder em qualidade da organização, qualidade na gestão da informação propriamente dita. Então, são decisões que precisam ser tomadas, né, quando da contratação, da implementação de um projeto efetivo de gestão da informação. E eu considero que o BPM pode ajudar muito
nesse cenário que você está citando aí, né, de Big Data. Até porque você poderá ter maior organicidade e você vai trabalhar com informações inevitáveis desse processo. Agora, isso demanda bastante trabalho, né? Imaginemos o que é você, dentro de uma ferramenta, né, de ECM, ter que criar todos os formulários, né, padrão de uma empresa, para você definir modelo de descrição e coleta de metadados, para pensar o documento correto, no momento correto do processo. Então, isso demanda um procedimento, né, um processo de consultoria muito efetivo. Algo que a gente faz aqui na triagem, né? E que eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. Porque você entra nas áreas, conversa com todo mundo, você sai da empresa sabendo mais da empresa do que o dono da empresa. É verdade. E tudo assim, tudo na empresa, tudo numa organização é processo, né? Absolutamente tudo. Então, quando você for pensar em projetos, seja Big Data, seja, né, projetos menores, você precisa realmente modelar os processos, né? E os processos informacionais, então, né, mais ainda, porque a qualidade do dado, ela está muito atrelada à origem, né, daquele dado. Então, a fonte de informação, que nem o caso que eu acabei de falar. Se você pega, por exemplo, o cadastro, o endereço do titular, do beneficiário, você vai pegar de um RH da empresa e não vai pegar do próprio funcionário, você já está pecando pela qualidade do dado, certo? Exato. Então, no teu processo de captura de dado, você tem que pensar qual que é a fonte de informação primária, aonde que esse dado nasce, né? Para daí você ter... É a mesma coisa que fake news aí, né? Que a gente vê tanto nas redes sociais, é a mesma situação, né? Fazendo uma analogia, tipo assim, você vê a fonte, você sai compartilhando aquilo, não, né, gente? Você vê ali, você fala, não, essa fonte aqui eu não conheço, essa fonte aqui não é uma fonte de onde nasceu aquela informação. Se é uma legislação, deixa eu ir lá no Congresso, deixa eu ir lá no Senado Federal, deixa eu checar, né? Então, assim, os processos, eles vão ajudar para você definir a origem de cada dado, né? E aí você entra naqueles conceitos de governança de dados, que é o dado mestre, né? Os dados críticos, né? E aí você separa aqueles dados que são dados de planilha, né? Aqueles dados que são dados de cálculos, né? E você chega realmente, você cerca e vê, bom, esses dados aqui eu não posso perder o controle, eles são os meus dados mestre, e eu preciso saber e manter a origem, né, do dado e a qualidade do dado, né? E é o processo. Eu respondi o Magnus aí, né, mas, ao meu ver, viu, Magnus, no mundo de Big Data, alguém vai ter que dar conta de cuidar dos excessos. E o excesso, inevitavelmente, vai impactar negativamente a aprendizagem, né, organizacional. Eu vou demandar muito mais tempo para poder tomar uma decisão mais assertiva, né? E ainda corro o risco de tomar decisões errôneas por conta de dados ruins, né? De informações ruins, né? De fake news organizacionais. Olha que coisa. É interessante, aí dá até um artigo esse tema aí, né? Mas isso é muito interessante esse tema, né? Falta assim mais uma pessoa aqui para bater bola com a gente, que é alguém da área de governança de dados. A gente pode até pensar numa próxima live com alguém que possa aprofundar um pouco mais esse assunto, mas eu tenho um pezinho nessa área, eu conheço a Dama, conheço o framework da Dama, e existe uma preocupação, que é a Data Management Association, né? E eu sei que tem essa preocupação em relação à qualidade e à origem do dado como forma de você obter a informação estratégica lá na ponta, né? Então, e modelagem, né? Você tem que ter um modelo de dados na empresa, né? Isso aí é fundamental, porque as empresas começam a criar muitos sistemas e vão criando dados e vão dando nomes para os campos, e às vezes o mesmo dado você tem em sistemas diferentes, com nomes diferentes, né? Então, isso é crítico demais, né? Porque na hora que você vai querer criar uma camada
para gerar um relatório que você vai ler de todos os sistemas e tirar uma informação, você não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma, né? Porque numa hora, num sistema, você chama o cliente de, sei lá, de cliente, na outra você chama de lead, na outra você chama de outra coisa, então você tem que padronizar tudo isso, né? E isso o bibliotecário tem muito forte, né, na formação, que é a taxonomia, que é a padronização, que é o tesauro, né? Então, essa nossa formação, ela ajuda muito na hora de criar essa modelagem de dados e criar essa definição de dados em projetos de governança, né? Então, eu acho que é um casamento bem interessante, né? É isso aí. Gente, então nós estamos aqui há 1h30 papeando, né? A nossa ideia, assim, é deixar o barco correr, né? Para ver se as perguntas esquentam, se a gente consegue cobrir esse assunto. Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, Rodrigo, ou se a gente poderia, se alguém quer colocar mais alguma pergunta, né? Mas o importante é a gente deixar esse recado de que esse nosso bate-papo, ele tem 2 objetivos, né? Que é mostrar para um empreendedor que ele pode buscar na triagem um apoio para ter uma franquia nessa área e abraçar todos esses desafios, e o objetivo de mostrar para o empresário, para o executivo, para a empresa, para o profissional das empresas, como que ele vai, com o que ele tem que se preocupar na hora de pensar nessa tal de transformação digital, né? Quantos são os aspectos, né, Rodrigo? Então, acho que para fazer um fechamento seria basicamente isso, né? Você quer fechar também do teu ponto de vista? Não, é isso mesmo, né, Renate? Eu quero só agradecer pela oportunidade, né, de poder estar batendo esse papo aí com você. Como eu disse, né, eu sou um fanista da área, né? Enquanto profissional que sou, pensei essa empresa, né, para que de fato a gente pudesse transitar por um caminho, digamos assim, um pouco mais inusitado, né, que o caminho natural, aculturalmente, né, estabelecido para as práticas bibliotecárias e arquivísticas, e que a gente está sempre à disposição de quaisquer, né, que queiram saber um pouco mais da triagem consultoria, buscar qualquer tipo de informação, de parceria. A gente está aqui para poder auxiliar, né, e fazer dessa empresa uma empresa que seja, né, a morada do arquivista, a morada do bibliotecário e, de certa forma, uma empresa que contribua para o desenvolvimento da maturidade informacional no mundo das micro e pequenas empresas, né, Renate? Sim, sim. É isso, viu, gente? Então, assim, o que a gente quer pedir, assim, para encerrar, é que vocês curtam a página, né? A minha proposta é trazer vários papos interessantíssimos, como esse com o Rodrigo, trazer o Rodrigo mais vezes também para bater bola com a gente, né? E vocês deixem nos comentários, né, o que vocês acharam, que é bem legal para o canal, e sugiram temas também, se vocês quiserem conhecer mais a fundo algum assunto que seja pertinente a esse universo que a gente gosta de transitar, né? E aí a gente fica à disposição de vocês por todos os canais, né, das redes sociais, somos muito acessíveis, né, e podemos, então, esclarecer eventualmente qualquer outra questão, e agradeço, então, mais uma vez a disponibilidade do Rodrigo, né, por esse tempo e por essa apresentação, e então ficamos por aqui, ok? Tá bom, gente? Então, um bom final de tarde para todo mundo, né? E até a próximo encontro, tá? Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, Renate. E compartilhem, tá? Compartilhem que vai ser bem legal. Tchau, gente. Tchau.